Muito boa tarde, agora sim, em definitivo, o nosso programa Cola no Grid. Cola no Grid, programa que faremos todos os GPs de 2025, pós o GP e o pódio. Você que está no Band Play, no band.com.br, você já fica e acompanha aqui com a gente a nossa resenha para comentar tudo o que aconteceu no GP, sobre o pódio, batidas, pitstops e estratégias, tudo que aconteceu. E se você está assistindo pelo YouTube do Esporte na Band, ele também é lançado algumas horas depois do que o programa é gravado aqui ao vivo. E eu vou, nesse ano, junto com meus dois amigos, fazer esse Cola no Grid. Léo e Laís. Olá! Salve de palmas para gente. esse GP que entregou muito mais do que semana passada, hein? Nossa, Tudo que o outro entregou, gente, esse aqui foi oração muito pelo bom. caos funcionou. Porque que corrida, né? Parecia só que não tinha viu. acontecido 350 coisas e ainda tinha meia corrida pra gente assistir. E assim, estou vestindo de McLaren E hoje. vencedor. vai Landinho, né? Vai, Landia, olha lá. Não. Estamos Não. mostrando o vencedor Oscar Piastri. Grande Oscar Piastri, brilhou nesse GP. Não deu uma volta em todo mundo como o Lando Norris estava Sim, com medo, sim. mas destoou demais. Safety car, ele nem viu o safety car, Nem gente. viu, como Ele se nada. sumiu depois como se... Que degradação de pneu? Não Que? existe degradação Existe. de pneu. Não existe degradação, não existe limite de pista para ele, não comete Verdade. erros. O homem senta ali, como dizem, né? Ele é o nosso novo Ice Boy. A gente tinha o Ice Man, agora a gente tem o Ice Kid, o Ice Boy. E aquela, né, meu povo? McLaren, como prometido, e usarei o boné do vencedor a cada cola no grid. E vocês duvidaram que eu viria de McLaren? Estou aqui de McLaren, muito orgulhosa do menino Piastri, que eu falo e vou falar todo cola no grid. Vai ser o terror do grid esse ano, sim. Sem pontuar certeza. na primeira corrida. Ele só está escalando ali, já é o terceiro, já ampliou o número de pontos, até porque a gente vê que o Verstappen ali Deu uma caída. foi a promessa Esse dos GP que não não foi Red foram, Bull, né? né? Então, a gente sabe que vai ser. Eu tô animada. pro programa Piastri, de que hoje. foi o primeiro piloto da temporada, repetiu uma pole position e também repetiu a vitória na temporada 2025. Essa, claro, é apenas a quarta corrida. Mas em 4, metade, hein? 50%. quatro, exatamente, A gente não exatamente. pegou esse dado, mas se eu não me engano, os 4 que fizeram a pole venceram. Nos 4 GPs. Se eu não me engano, Acho sim. que foi Norris Exatamente. na Austrália, Norris na Austrália. Piastri, o Mesmo Max com fez a corridas pole. caóticas. Sim, foi isso Exatamente. mesmo. Por foi enquanto, isso mesmo. quem faz a pole vence 100% vencendo. das vezes. Então o Piastri já se coloca como candidato, na minha opinião, ao título de 2025. Muito mais que Lando Norris, vocês acham? Eu, Falando. no momento, polêmica. 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 Tudum, No rufem os momento, tambores. se eu tivesse que apostar em um dos pilotos da McLaren, seria no Piastri. E falando em Lando Norris, vamos falar da largada e eu vou trazer uma coisa que o Lando Norris me irritou demais ontem. Eu fiquei indignado. Maracujina Indignado. aqui. Indignado. Boa. Que foi a entrevista do Lando Norris de ontem. Depois dele conseguir um 6º lugar e seu companheiro de equipe acabar fazendo a pole position, Lando Norris simplesmente vem na entrevista, a gente tá vendo a largada aqui agora, que foi uma... O Russell acabou escapando ali, olha, acabou passando o Leclerc. Muitas coisas Essa aconteceram, disputa né? do Lando Norris com o Leclerc ali acontecendo. Largada boa demais, né? E o Piastri, olha lá, como a gente falou, nem viu o que viu. estava acontecendo, ó. Tava ali jogando... Tava passeando. A gente vai falar de um rádio que ele falou mais pra frente, que ele tava passeando nessa pista. Ó, você falou em largada, tem um comentário aqui, lembrando que nós temos um post lá no Esporte na Band, também compartilhado com os nossos perfis, que vocês podem comentar, que a gente vai trazer os comentários aqui durante o nosso programa. E um dos comentários, já pra gente abrir esse diálogo com vocês, de fã pra fã, é o seguinte: Norris larga bem, FIA, investigação queima na largada. Exatamente. A gente vai falar sobre E, isso, né? como eu estava dizendo, ontem o Lando Norris deu uma entrevista, mas assim, mais cabisbaixo que o Hamilton. O Hamilton a gente até entende, já vamos falar dele hoje, mas Lando Norris falou, não, eu fiquei em P6, o Piastri acho que vai dar uma volta em todo mundo no GP, eu vou tentar ficar em segundo, talvez eu nem pegue pódio, mas acho que um pódio, no máximo eu vou conseguir um pódio. Gente, ele é líder do campeonato. Como que ele vem e me fala isso depois de um P6? Eu fiquei assim, ó.
Como? Imagina a equipe da McLaren, a equipe de mecânicos que trabalha com ele, vendo o seu piloto, que é líder do campeonato, que tá no 4º GP do ano, vir e falar que o seu companheiro de equipe vai dar uma volta em todo mundo. Ele tá de brincadeira. Alguém Ele traz está de brincadeira. um calmante Eu fiquei pro Mo muito hoje, hein? indignado do desânimo do Lando Norris. O desânimo total. Aí, falou do que falou. Isso. A gente veio agora pra largada. E aí eu ainda comentei ontem, na minha indignação. Norris, você tinha que vir na entrevista e falar... entrevistador, repórter, essas coisas acontecem, eu fiquei em P6, mas amanhã é outro dia, eu tô em primeiro num campeonato, tô confiante, no Bahrein acontece muita coisa, sabe, positivo, ele é o líder. Aí, veio hoje, e ele já começa, como a Laís trouxe do comentário do post do Esporte na Band, no Instagram, me erra a baliza. Por favor, Câmara da Verdade, vem A aqui. baliza, gente, olha Vem aqui. aqui. Eu Aí queria o dizer erro. para vocês, pegue Meu esta imagem que está aqui ao meu fundo. Eu queria dizer para vocês que não tem nem como dizer que foi erro da FIA. Porque além de ter parado errado, ele ainda mexeu antes da largada. Tem a filmagem que mostra isso, claramente mostrou durante a transmissão. E assim, gente, não é querendo criticar, mas assim, é o tipo de erro que não pode acontecer para uma pessoa que já no ano passado tentou disputar para o campeonato de pilotos, tentou ali chegar próximo do Verstappen, tem o melhor carro no grid. Ele precisa ter uma mentalidade mais de campeão mesmo, uma postura mais focada. Óbvio que ele falta maturidade um pouco. O próprio Verstappen demorou também para engrenar ali como mentalidade de campeão, e 2021 cometeu erros na pressão. Mas como a gente está no começo da temporada ainda, eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que o Lando Norris precisa mudar a postura e cometer menos erros. Porque, para mim, hoje, o que deixa o Piastri como favorito até para brigar por título é a questão dos erros. O Piastri, apesar de não ter pontuado na primeira corrida, ele tem errado menos. E aí é que faz a diferença. Se quem erra menos vai melhor em classificação, quem erra menos não comete um erro para tomar desse besta, para tomar 5 segundos de penalidade. E ele teve sorte que ele tá na McLaren, né? Que aí ele conseguiu tirar o atraso desses 5 segundos e beleza. Tudo bem que a gente também teve um show de horrores de pit stop da própria Red Bull, né? Que, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Mas, assim, de toda forma, tendo um carro campeão, que a equipe campeã, que com certeza tem tudo para ser a campeã desse ano, cometer erros que, assim, no momento, vai colocar ele em desvantagem pensando no campeonato. E aí, Piastri, com essa mentalidade... O Piastri é aquilo, gente. Ice boy, centrado, focado. Ele erra por quê? Pela inexperiência dele. Ele tem menos tempo de Fórmula 1 que o Lando Norris, mas nesse momento em que ele está numa possibilidade de brigar por um campeonato, ele tem entregado mais mentalidade. E é isso que faz a diferença na hora dos pontos. Nessa comparação entre os dois, a gente vê claramente que o Lando Norris, infelizmente, ele tá se deixando abater muito pelos resultados que ele não vem conseguindo, né? Talvez a gente pode pensar, mas será que ele não tá vendo de bastidores aqui, a equipe já levando mais pro lado do Piastri? É uma coisa pra gente pode se pensar também. Mas a própria Ele não McLaren enxergando disse que ia aí. deixar os pilotos brigarem para Mas sempre tem um filho preferido, né? Não, isso é verdade, né? Mas eu acho que na própria McLaren é uma divisão muito clara, entendeu? Ali de um lado Norris e do outro Piastri. Só que se o Piastri começar a entregar até o meio da temporada, é o que eu falo, errar menos, ela vai ter que priorizar alguém em algum momento. E aí é que vem, né? Calma, amor. Gente, Você tá a vendo a gente precisa de respirada uma aqui. água com Alguém dá açúcar. um taco de Cara, beisebol na mão ontem desse ele cara. me deixou... Olha, o Norris ontem, me deixou muito por quem indignado. não assistiu os stories do Moa, por favor, Deus façam do céu, isso por cara. vocês mesmos. Porque vocês vão entender. Maracujina, água com açúcar e calmante, óleos essenciais para o Cara, Mas é inacreditável, é inacreditável. Ele tá em primeiro no campeonato, venceu uma corrida, tá 1-1 com seu companheiro, tava, né, até esse GP, 1-1 com seu 2-1. companheiro de equipe. Não tem sentido ele vir numa entrevista e falar o que ele falou. Quase, no post do Esporte na Band, lembrando, vão lá, comentem o que vocês acharam do GP, a gente vai ler aqui. Eu vi um comentário um pouco antes da gente começar,
falando sobre isso, que o Lando Norris, desde o Drive to Survive da série, vem trazendo um coitadismo de, não, sim. eles não me favorecem, a Isso. McLaren. Muito nessa linha do que você talvez trouxe, da questão do Piastri. Será que ele tá vendo Zac Brown almoçar Nos bastidores. 4, 5 vezes na semana com o Isso, Piastri e uma vez com ele? É, porque Aquele ele manda até Stella então... indo jantar com o Piastri, não com ele? Normalmente, o Stella puxa mais o saco do Piastri, Olha né? aí, ó. E o Zac Brown sempre... o Lando é o filho Fica do no Zac muro. Brown, entendeu? Tipo, sempre foi. Será que aconteceu alguma coisa? É o que a gente E, fala. e lembrando, gente, A gente nunca sabe o que vai acontecer de verdade, gente. Nunca sabe. E lembrando, um jeito legal da gente ver, é lógico que a Fórmula 1 é um esporte, tem toda uma arte por trás, além do esporte em si, mas às vezes é legal a gente analisar os pilotos e equipes como uma empresa. Então imagina o seu trabalho. O Lando Norris e o Piastri, apesar dos pesares, apesar de serem pilotos e atletas, imagina que eles trabalham para uma empresa que chama McLaren. É isso Então, aí. do mesmo jeito que no seu trabalho, você começa a ver o colega ali que Isso, puxando dá o saco do promoção, puxando patrão. o saco do chefe, e tá indo almoçar ou janta demais com o chefe. O que tá acontecendo? Aí do nada é promovido. Então, isso também acontece, que é o ponto do Léo. Que pode estar Pode acontecendo ser, isso sim. pode ser. A entrega de bastidores, o dia a dia vai Gente, entregar, né? Assim, Léo, até puxando o que você falou, lembrando que o Piastri recentemente assinou um contrato de múltiplos anos. Será que isso alugou um triplex na cabeça de Lando Norris? É uma questão para se levantar, Não, o segundo hein? triplex, então, porque o Verstappen já alugou um bem grande ano passado. Ai, gente, não vamos... Já que a gente falou Mas, ó, pode falar. assim, né? Uma coisa que eu li ontem na internet, algum comentário em algum vídeo que eu fiz, que o pessoal falava assim, enquanto o Lando Norris para ter medo do Verstappen, ou tiver muito respeito com o Verstappen, ele não vai brigar por títulos. Vocês acham que essa colocação tem sentido, ou vocês acham que não é mais respeito? É que, de fato, a gente sabe que o Verstappen, gente, ele é aquela, né? Não gostou, bem, passa pela brita. É assim com ele. Um ponto, Entendeu? trazendo isso aí que você comentou, concordo totalmente, não sei o que o Léo acha, mas um ponto pra vocês. Vocês acham se nesse final do GP tava Lando Norris disputando com Leclerc? Se for, o Lando Norris mandou bem, a gente tá criticando, mas o final do GP o Norris mandou muito Mandou bem bizarro. Se no lugar do Leclerc fosse o Verstappen, eu tenho certeza que ele não ia agir desse jeito. Indo pra cima, brigando porque, ali. mas Ah, ali com eu certeza. acho que o Verstappen também ia jogar mais duro, né? Se bem que assim, vamos enaltecer o Leclerc, gente, que assim, Leclerc essa semana falou assim, literalmente falou assim, vou jogar com o meu time, vou pensar no meu carro, nas minhas corridas, meio que falando assim, olha, tô nem aí pra Ferrari, vou pensar em mim agora. Tipo, na Ferrari no sentido de equipe, pensando em melhorias de carro e tal. Então, ele literalmente falou que agora ele vai se priorizar dentro da equipe, o que já é uma polêmica que a gente vai trazer depois. Mas o ponto aqui que eu acho importante a gente falar é que o Leclerc jogou muito bem, só que o Verstappen, ele é mais agressivo na pista. E aí eu acho que o Lando, às vezes, talvez também não seria tão não incisivo, e o medo de bater. E os dois ir pra brita. Não, É. mas aí nessa situação o Norris estaria na frente do campeonato, né? Exatamente. Então, Mas o deixar bater favoreceria. Os dois iam estar, mas aí o Piastri ia pontuar sozinho, ia subir enquanto... Bom ponto. Entendeu? Ele pensou muito nisso também, com certeza, no campeonato, mas acho que o Norris, enfim, a gente sempre Ele vai tem ficar um nessa coisa medinho de... do Vespa, assim, sempre tem. A gente vai sempre pensar naquele sentido que o Norris sempre pode entregar mais do que ele está entregando. Eu também acho. Pelas próprias falas que ele dá nas entrevistas, que você trouxe muito bem aqui, pela postura dele na pista, talvez ele foi um pouco mais político hoje nas ultrapassagens para justamente manter a liderança do campeonato, mas a gente sempre espera no mínimo um P2 de Lando Norris. Até quando ele fez o P2 semana passada, a gente criticou, porque ele tinha na frente dele Max Verstappen com um carro teoricamente pior do que ele tem nas mãos. A Uma pressão em cima do carroça. Norris tá muito grande. Não sei como ele vai lidar com isso. O Piastri já mostrou, depois da Austrália, que está sendo constante e está encostando agora é atualmente o vice-líder do campeonato. Né? Então, mais uma prova que mostrou o campeonato muito equilibrado nesse começo. Mas Lando Norris vai ter que
se provar para todo mundo, acho que dentro da equipe agora, porque com certeza isso dele ficar reclamando da equipe, que não sei o que e tal, não deixa um clima bom com os seus engenheiros, com engenheiros do Piastri também, desculpa. Os engenheiros do Piastri também causa esse anticlímax um pouco dentro da garagem da McLaren, mas pode ter certeza aí que nesse cenário vai ser melhor para o Piastri. Não vou comparar os pilotos, pelo amor de Deus, mas a McLaren gosta de ter rachado os pilotos ali, né? Nossa, Sabe aquela máxima? Fogo no padoquinho é com a McLaren, ela gosta. Até porque, gente, assim, na atualidade, a gente tá vendo essa começo de talvez uma possível disputa pesada mas a gente tem um histórico com Senna e Prost, né, gente? Exatamente. A McLaren gosta disso. Ela gosta. Senna e Prost e Hamilton e Alonso. E Hamilton e Alonso. Verdade, Inclusive, verdade. vale dizer, o Hamilton chegou apavorando o Alonso também. É. É assim que começa. Guardado as devidas proporções é o que Igual a o gente tá vivendo Piastri hoje. tá com o apavorando o Piastri. Norris? Eu acho Eu que acho guardado que- como a gente tá- Eu fala acho que sobre isso. agora a gente vai se criando um climinha gostoso, assim, ó, delicinha É dentro da esse equipe. campeonato que a gente quer ver, né? Em falando, né, já que a gente está falando em duplinhas de pilotos, vou comentar aqui de uma duplinha que merece uma exaltação, que é Tsunoda, que pontuou. Pontuou. Finalmente. Pontuou, gente, palmas. 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 O carro 2 da Red Bull. Carro 2 da Red Bull Não ficou em pontuou. último, não Fazia bateu. tempo que isso não acontecia, né? 2 pilotos da Red Bull pontuando. Fazia Se eu tempo. não me engano, foi desde a China do ano passado que os dois... Será? Não, Não. pontuando não. Pontuou Não foi em pega Las pódio, Vegas. Foi Las pode. Vegas. Foi Las Vegas, desde Las certo. Vegas. É bastante já, uns E 7 pódios. grandes prêmios, 7, 8 grandes prêmios. faz E bastante. chega, inclusive, o Tsunoda, por conta dos erros da Red Bull ali de pit stop, que não bastou um, ela errou 2 vezes hoje. Uma maravilha. Ela errou 2 vezes e, com isso, o Tsunoda chegou a andar à frente do Verstappen. E o Verstappen ali sofrendo, hein, gente? Sofreu, reclamou. Do freio desse carro. Quem reclamou do freio desse carro? Ele reclamou do freio, reclamou da falta de aderência. Soltou uns palavrões durante o pit stop, que justo, né? Que foi um pit stop Foi de seis centavos, segundos, 6 e gente. poucos segundos. 2 pit stops bem ruins. E, além disso, mas ali ele conseguiu reescalar o pelotão. Teve ali o benefício do safety car, que acabou que ele tinha acabado de trocar os pneus, então ele conseguiu não precisar trocar de novo, conseguiu conservar ali de médio. E lembrando, ele tinha uma ideia de estratégia que foi sair de soft para ir direto para os pneus hards, né, para os pneus duros. E aí não colou, não teve gripe, estava tomou um passadão do Antonelli, entendeu? E aí o que aconteceu? Do Hamilton também. Lembramos de 2021. Gente, na hora, me deu até uma tremedeira. Eu falei, santa misericórdia. A gente assistiu em pé aqui. A gente As foi em pé. ultrapassagens. E aí, com certeza, não colou os duros, que eu acho que a estratégia seria carregar de duros até Não o colou fim no da... grid, né? Não colou no grid. Não colou Tudo no grid. Lenda. Ai, Lenda. meu Deus. E aí, o que aconteceu? Teve que voltar para o pit, colocou os pneus macios. Tava lá em último, gente. Inclusive, isso rendeu uma imagem maravilhosa que a gente traz para vocês daqui a pouco. E aí, é aquela coisa. Será que agora a Red Bull encontrou um piloto que vai dar conta desse segundo carro? Será que o milagre da Semana Santa caiu sobre a Red Bull? Será? Eu ainda acho que a Red O que Bull você vai... acha desse Ainda acho que P9 do Tsunoda aí? Mostrou bem, com o carro que ele tem em mãos, talvez, pro estilo dele, é o máximo que ele consiga, pelo menos nesse grande prêmio foi o que ele demonstrou, mas ainda acho que vai ter que... É o limite desse segundo piloto. A gente sabe que o Verstappen é muito superior ao Tsunoda, né? Se colocar em outro carro, a gente vai ver isso também. Mas que o que eu comentar é o seguinte, a gente não tem na escola, na empresa, aquele dia do avesso. Acho que a Ferrari e a Red Bull combinou hoje, fizeram o dia do avesso. Red Bull teve dia de Ferrari teve dia de Red Bull. Boa Gente, estratégia, né? sim. Aliás, é o que eu falei, né? Semana Santa abençoou a Ferrari, porque a gente ficou muito chocado aqui na hora, quando teve pit stop ali duplo, que não teve erros. Não, o Sem- Hamilton sem mandou um erros. rádio elogiando a estratégia de pit stop da pneu. Ferrari. Aí, ó. Gente, Tô te falando. todo mundo Que ficou... que no começo a gente não entendeu nada. Não, a estratégia literalmente porque nós todo ficamos mundo largou assim. de pneu macio e só os dois, assim, da frente, né? Foi. Só os dois largaram de pneu médio. Exato. E aí a gente olhou e falou: Ferrari, você já não tem um bom histórico de estratégia. Aí você vai pegar os dois carros,
principalmente o Leclerc, que largou lá na frente. Sim. Então poderia ser conservador com o Leclerc, deixa ele largar de macio igual todo mundo. E o Hamilton, como estava em P9, aí uma coisa beleza. diferente, né? Aí faz diferente. Não, a Ferrari não sabe brincar. Ela brinca com o coração do seu torcedor. E aí ela colocou os dois com a mesma estratégia, só que acabou dando certo, porque eles ficaram em P4 e P5 e quase o Leclerc conseguiu um pódio aí, acabou ficando em quarto. E talvez até consiga, né, com a situação do Russell. Verdade. A gente não Estamos sabe olhando ainda. aqui, exatamente. Daqui a pouco a gente solta um breaking news aí. Eu tô aqui a gente de é cheio olho, de breaking inclusive. news. E assim, falando nessa situação, é interessante a gente falar que foi tão bem casado que, assim, nós aqui do estúdio todo estávamos assistindo a corrida, todo mundo ficou assim, peraí, a Ferrari não errou? Então, assim, hoje foi dia de milagre lá na Ferrari, mas, assim, muito legal de ver que o Hamilton elogiou, agradeceu e elogiou a Ferrari pelo rádio, agradeceu o time, né? E vindo de uma semana que, né, assim, ele deu declarações, ele deu uma entrevista depois do quali ontem, falando que ele que estava errando, que ele que não estava entregando, que tanto é que o Leclerc tinha se classificado bem, e que o problema estava sendo ele na adaptação. E, gente, isso que é um ponto, sabe? A gente precisa entender que o Hamilton ficou mais de uma década na Mercedes. Não é 3 GPs que ele vai se adaptar a uma nova filosofia, uma nova equipe, um novo time, uma nova linguagem. A Ferrari tem toda, além da questões de pista, ela tem todo o tradicionalismo dela, tem todo o histórico, todo o respeito. E o Lewis está aprendendo a lidar com isso, né? E assim, na hora de ser assertivo na pista, gente, o homem é assertivo na pista. É brabo. Não subestimem o patrão. Um exemplo dessa questão que você trouxe do Hamilton é o que eu falei de a gente comparar com uma empresa. Então imagina você, o Hamilton estava há 12 anos numa empresa, que é a Mercedes. Então ele já conhecia todo mundo, qualquer ajuste ele sabia com quem conversava, ele conhecia o pessoal da fábrica mesmo, de todos os componentes, o pessoal do box, os líderes. Acredito que quase todos os níveis, não vou falar todos os níveis, mas ele já conhecia muito por estar totalmente envolvido, e principalmente com o estilo de trabalho da Mercedes. Agora, ele vai para a Ferrari, ele não conhece ninguém. É lógico que ele é o Hamilton, né? Não é igual uma pessoa normal, vamos dizer assim, nós, meros mortais, Sim, que estamos numa empresa, é muito diferente, ele tem acesso a coisas muito mais rápido, só que também ele precisa de um período de adaptação. E piloto sente muito essa coisa do feeling, né? Não só do dia a dia dos bastidores, mas do próprio carro. O cara, como a Laís falou, estava 12 anos na mesma equipe, ouvindo o mesmo barulho de motor há 12 anos. Exatamente. Os mesmos botões, a mesma posição do volante, a mesma posição de cockpit. Vim para uma... Ele tá passando por exemplo, agora no Sakir, na Austrália, no Japão, que também teve... É a primeira vez que ele tá passando as primeiras experiências com um carro novo, com uma equipe nova. Então é um período de adaptação. Só isso é motivo para ele largar lá para trás, né? Não foi o caso hoje, mas isso é motivo e é uma desculpa. Não é motivo, porque ele é o Hamilton, Ele tem a 7 vezes experiência de campeão é uma Ferrari, mundial. né? É uma Isso, tá Ferrari. com uma Ferrari, que vamos colocar segundo, terceiro carro do grid no mínimo, né? Então, acho que a gente o fã do Lewis Hamilton, paciência. Calma, a gente tá... gente. Mas Tifose, o Hamilton calma. ontem tava numa bad também Tava. na entrevista. Eu até brinquei na hora que eu falei do Norris, porque eu não sei, eles tinham que disputar quem tava mais triste, mais cabisbaixo, o Norris ou o Leclerc. E no o caso, Hamilton. desculpa, mas quem que tinha motivo para estar cabisbaixo e mesmo assim sustentou o próprio BO foi o Hamilton. O Hamilton é o que eu falo de pilotos que são muito honestos consigo mesmo, é o que eu gosto. Eu gosto de piloto que, olha, errei, sustento o próprio BO, preciso melhorar, vou buscar melhorar, vou buscar evoluir. O Sainz fez isso durante a semana, disse que, em três corridas vocês não viram o Sainz ainda. A gente não viu em 4, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, a gente fala disso daqui a pouco. Mas, assim, puxar a responsa para si. E no caso que nós não estamos vendo com o Lando Norris. E é isso que me incomoda. Óbvio, tem questões de erro de equipe, de estratégia, mas tem erro de piloto também. É o que eu falo, por exemplo, do Verstappen. O Verstappen, gostem dele ou não gostem dele, o homem fala o que ele pensa e quando ele erra, ele puxa a responsa. Quando ele precisa falar para a equipe, ele fala. E é isso que falta, eu acho que falta um pouco... Que a gente está começando a ver Leclerc soltar as asinhas, né? Então, mas é isso. Eu acho que essa é a diferença que mostra a maturidade
E como que o Hamilton é um cara que, assim, tem motivo pra estar triste, porque tem uma expectativa, gente. É inevitável a expectativa que tem em cima do Hamilton. E ele sabe disso. E ele lida com isso. Olha, a responsa é minha, não tô entregando, É isso por mesmo. erro meu, e não da equipe. E eu ainda acho que é Mas Ferrari. ele também tá fazendo uma sala também Não, ali, mas né? é Ferrari, Tá né? fazendo uma Ferrari a sala gente também, sabe né? que Ainda nesse assunto de sentimento, a gente não falou até agora, mas iremos comentar até o final do programa, do nosso querido brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou lá atrás, terminou em 19º também. E se a gente for falar dessa expectativa, desse sentimento, acho que foi o grande prêmio que pelo menos eu, percebi ele um pouco mais cabisbaixo, entregue à situação. A gente não viu aquele, não, a gente vai conseguir, a gente vai sentar, a gente vai resolver. Acho que foi o primeiro grande Ele prêmio. tá admitindo. ele Isso. falou assim, o carro é complicado, Dele. a gente não Os tá erros lá que ele faz, ainda, os erros que a equipe tem, os erros do carro, os problemas do carro, foi o primeiro que eu senti que ele meio que se entregou nesse grande prêmio, depois desses 3 primeiros que, ok, foi grandes prêmios bons pra ele, pra equipe, de evoluir, de aprender. Acho que ele chegou com uma expectativa boa pra esse grande prêmio, e aí Até ele porque ele fez um treino uma livre quebra de muito bom, né? Ele expectativa, fez treinos livres muito bons. A gente vai falar. isso pode ter Porque a prejudicado gente tem um ele aí momento nessa borboleto corrida. aqui, Não, então a gente e fala. falaremos não só do Bortoleto, como de um tal outro brasileiro aí que tá brilhando. Mas Exatamente. agora, vamos chamar um momento que a gente gosta demais, que são os memes do GP. Quero Vamos lá. na tela os nossos memes. Os best friends Olha só. aí, ó. Dedurando, Verstappen dedurando o erro da baliza de Lando Norris. Gente, e aí? Sabe aquela coisa assim? Aquele amigo? Olha, eu vou falar pra vocês, gente. Tá parecendo irmão mais velho que deda pro pai, sabe? Tipo assim, o pai, não fui eu não, foi ele, sabe? Olha, eu que falei, gente, olha esse Verstappen, Maria Fifi. Se bem que assim, a gente já viu o Lando fazer isso com ele também. Então é aquela coisa, né? Farpas trocadas são farpas trocadas. Mas eu achei. Mas não tinha nem como também, né? Eu Não tava tinha, muito fora ele errou a baliza A com baliza foi muito errada. um oceano de distância. Olha, Aí, gente, ó. é uma Você que acompanha a Fórmula 1 sabe que Lando Norris Larga. não tem um histórico muito bom de largadas. Aí, no dia que ele larga bem, ele Ele queima. faz a baliza errada. Faz a baliza Aí errada. se move, como a Laís também comentou. Não só queimou largada. não feliz gente. por parar o carro no lugar errado, ainda se move antes. né? Ele levou muito a sério a conversa de queimar a largada do rolê. Sabe aquela coisa que a gente faz no rolê? Vamos Eu já queimar fiz a muito, largada hein? hoje. Ele levou Você muito não a fez sério. muito? Eu Já fiz muito. hein? Eu também já. Você vai pra aquele esquenta. o próprio aí fica no Vamos fazer um esquenta. esquenta. O Landinho, ele foi Fica no esquenta. pra Amsterdã, vocês não lembram? Que ele até machucou o nariz, isso. queimou a largada lá e tá queimando ainda, gente. Olha, e vale lembrar que ele já foi investigado numa outra oportunidade pelo mesmo motivo, hein? Então, assim, não tá dando pra defender. Ai, menino, vamos pro... Esse aqui é maravilhoso, né? Traduzindo aqui, ó, no primeiro quadro, os fãs da Fórmula 1 que odeiam o Lando Norris, todo mundo dando um hate. Aí o Lando Norris todo cabisbaixo, o Piastri tentando acolhê-lo, mandando Um golpe de nem sei judô, que aí sei lá golpe que é isso, esse aqui. Gente. Mas é o que tá acontecendo, que a gente falou até agora, né? Parece que realmente o Piastri agora tá na frente. Uma pole a mais que o Norris e uma vitória a mais que o Lando Norris. E a gente vai ter treta esse ano, sim, por esse título. Essa briga dentro da McLaren que a gente estava comentando. Gente, tá parecendo, sabe, a referência pra quem é da década de 90. Ruth e Raquel, sabe? Vixe, nossa senhora! É a Nossa. Ruth e Raquel desse ano, hein? Queria Nossa. dizer não. O pessoal mais jovem só vai poder acompanhar isso se assistir um reprise ou jogar Isso. no YouTube. Joga no aí. YouTube que vocês vão entender. Vocês vão ver. Tem mais memes, será? Tem mais memes. Temos. Se não tiver, a gente toca. Isso. Esse é maravilhoso! Momento, Gabriel Isso. Bortolão. Quem é Max Verstappen? Quem é Max Verstappen comparado a Gabriel Bortoleto? Inclusive, um abraço pro Movimento Verde e Amarelo, que sempre puxa a torcida pros brasileiros. Tá fazendo uma super campanha pro Bortoleto nas redes sociais. Então, e isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Não interessa. Eu falei que lá em Interlagos eu vou estar com as minhas asas de borboleta ali. Bortoleto passou. A gente tem que providenciar a nossa. hein? Alô, Vai, eu vou, Rede gente. Bandeirantes. Vai ser. Ajuda aí o Mo aqui. A gente vai.
É isso aí. Essa é a imagem do dia, gente. Tô nem aí, Piastri ganhou. Não interessa. Bortoleto estava à frente de Verstappen. Inclusive, nesse momento, temos Regi Leme na nossa frente aqui, ó. Hoje no nosso programa. Vamos Ah, pedir Que isso, naturalidade. que momento. E já Finge que vamos estamos puxar, naturais. ó, falando em brasileiros, Até gaguejei, né, por falar do o nosso, Reginaldo. o nosso diretor veio aqui falar pra gente comentar dos nossos brasileiros. Antes da gente falar do Bortoleto, como a gente tá falando de Fórmula 1, vamos fazer o parênteses do Rafael Câmara, o nosso brazuca Fórmula 3. na Fórmula 3. Você que não acompanha a Fórmula 3 tem que acompanhar. Tá perdendo tem tempo, que hein? acompanhar os Tem nossos aqui brasileiros. no Band Play, ao vivo de graça. Exatamente, no Band Play, Band Sports, fazem as transmissões da F3, F2 e F1. Lembrando que as duas outras categorias de base do Fórmula, acontecem nos mesmos finais de semana de Fórmula 1. Não em todos, mas em alguns, sempre nas mesmas pistas. Nesse final de semana tivemos o segundo GP do ano da Fórmula 3. O primeiro foi na Austrália. O nosso Rafael Câmara, no seu ano de estreia, já fez pole e venceu na Austrália. E Isso. agora fez pole e brilhou no GP. Uma Brilhou. salva de palmas para Que Rafael isso? Câmara, Deitou, passeou. o nosso brasileiro. E eu Mais queria sprint. dizer pra vocês, segue o líder, Segue o líder. disparado, com 26 pontos de vantagem. Muito bom, E sensacional. ó, pole, bom, porque pra quem não sabe, na Fórmula 3, você fazer a pole position, você tá pontuando. Isso, Então, são ele 3 pontos. Com 3 pontos. Ele pontuou fazendo a pole lá na Austrália. Uhum. Fez a feature, ganhou a corrida principal, que é igual, na mesma dinâmica do Sprint Weekend, né? Que a gente Isso. tem na Fórmula 1. Tem a corrida sprint na Fórmula. Toda etapa da Fórmula 3 e da Fórmula 2, a gente tem a corrida sprint e a corrida feature, que é a corrida longa. Nesse caso, ele venceu a corrida longa, fez volta mais rápida. Chegamos na segunda corrida. Isso. Pole de novo. De novo, vencendo a primeira e principal corrida. E ponta. Gente, eu falo que os Siga. caras, quando chegam pra correr na Fórmula 2, na Fórmula 3, vê que tem piloto brasileiro, já se treme Viu na a base. bandeirinha do Brasil, Já entrega, tremeu. fala, não é possível, cara. E vale ressaltar também, apesar da largada ruim na sprint, fez uma boa, ficou para último Recuperou. e ganhou 12 posições, chegando em 11º. Para quem não sabe, também na corrida sprint da Fórmula 3 e Fórmula 2, inverte os 12 primeiros na Fórmula 3. Largou em 12º, aí largou mal, deu aquela engasopada na largada, Acontece. caiu para último, mas conseguiu, com poucas voltas que tem a sprint, chegar na 12ª posição, novamente ultrapassando 12 pilotos, uma boa corrida Na também pista. do Câmara. E eu queria fazer um elogio aqui à transmissão da Band, Sim. porque Ivan, Bruno e Molina deram Que isso, uma aula, Uma aula. aula de Isso. comentário e narração. A salva de palmas De pra Ivan arrepiar, Bruno e Ricardo Molina, que são E gênios. vale dizer também que eles... Vem pra vitória! Não, e ele soltou uma, gente, que eu arrepiei. Eu tava na estrada vindo na feature, eu arrepiei inteira. Que ele falou assim, brasileiro pernambucano, Isso. entendeu? É isso, gente, sério. Acompanhem Rafa Câmara, Rafa C. Câmara 88, se eu não me engano, no Instagram. Instagram. Vamos procurar. Sigam, apoiem. E, gente, ele é Ferrari driver, tá? Ele é piloto Ferrari. Academia. E ele corre na Trident, equipe que o nosso Bortoleto foi campeão na Fórmula 3. campeão. E, ó, detalhe, o Rafa também é rookie na Fórmula 3. Ou seja, ele tá estreando esse ano e já tá estreando, macetando tudo. E posturado que nem o Piastri. Gente, ele terminou a corrida, eu já ia estar gritando, né? Ele tava assim, muito obrigada, equipe, pelo excelente carro. Foi uma excelente corrida, nesse tom. É o mesmo Rapaz, terapeuta ele do pareceu o Piastri Piastri. comemorando É o a pole mesmo position. terapeuta do Piastri. Exato. Inclusive, ele devia passar o contato pro Lando Lando Norris. Rafael Câmara, então, brilhou na Fórmula 3. Acompanhe no Band Esportes, que acontecem as transmissões F2. Infelizmente, a gente não tem o brasileiro, mas na Fórmula 3 a gente tem. E, indo na linha dos brasileiros, vamos falar do nosso Gabriel Bortoleto, então, que não teve um final de semana muito bom, Isso. de muita esperança, como a gente viu nos últimos, né, nos outros 3. Ele acabou terminando, foi em 19º, mas praticamente foi em último, porque o Sainz acabou abandonando, que foi o 20º colocado. Sim. E o que ele tá brigando com esse carro... Mas, ó, vale dizer que, assim, ele mesmo disse nas entrevistas que o carro é muito imprevisível. E, no caso, ele tinha feito excelentes treinos, ele tinha chegado a figurar ali, chegou a ter um momento icônico, que era a foto, eu até tirei a foto e postei Print Stop eterno, the né? Count, que ele chegou a fazer a volta mais rápida do fim de semana. Aí, logo depois, o Hulk também fez. Então, ele ficou ali em segundo,
chegou a ficar em 8º, 6º, 5º. Só que, ao mesmo tempo, a hora que chega na hora do vamos ver, falta carro para ele. Falta E eu carro. acho que, assim, é por isso também o Tom um pouco desanimado. E até porque ele gosta muito dessa pista. É uma pista que ele já venceu aí, né, nas outras categorias. Mas, de fato, tá complicadinho para Sauber, né, gente? E aí, Léo? Tá complicado, né? A gente viu um começo de treino bons treinos do Bortoleto, primeiro o treino 1, se não me engano, ele terminou em 13º, alguma coisa assim, ou algum dos treinos. E na classificação já veio aquele balde de água fria na Sauber, pelo menos no carro dele. Também não tomou muito, né? Tomou um 10º do Mas, e Hülkenberg. quase foi. Quase foi. Exatamente, tomando um 10º. Hoje também não chegou muito atrás do 18º colocado, naquele pelotão de trás também chegou próximo. Mas quando afeta o ânimo do piloto é muito confiança, né? Quando o cara tá no dia, ou tá inspirado, tá com um carro bom, ou sente que tá num bom dia, às vezes ganha aquele 2, 3 décimos só na confiança. E aparentemente esse final de semana deixou um pouco a desejar, acho que pro Bortoleto, dentro dele mesmo, né? Não com a equipe, nenhuma insatisfação com o carro, enfim, ele já sabia que ia enfrentar isso, mas aquele balde de água fria, a pré-temporada também mostrou que eles poderiam estar um pouco mais na frente do que mostraram nesse grande prêmio, enfim. Mas o tempo vai ajudar o nosso brasileiro aí. E puxando um comentário aqui, né? Eu entendo os brasileiros, mas assim, gente, calma. Calma. Esse é o ano para ele, é o que eu falo, ele tem que estar andando equiparado com o Hülkenberg. Se for para bater alguém que seja o Hülkenberg, que ele já fez em algumas oportunidades, ainda tem muita temporada. E assim, o importante, gente, é que ele já está assinado para 26, que é outro carro, outra equipe. Gente, nós estamos falando de Audi ano que vem. E aí tem um comentário da Gramagol aqui. Gente, eu tô sofrendo pelo Bortoleto hoje. O que deu? Deu Sauber, né? Não tem muito o que falar. É muito difícil. Eu tava pensando hoje durante o GP sobre isso. Para esses meninos que chegam, ainda mais no caso do Bortoleto, o Piastri não passou por essa situação. Ele quase passou. Você lembra que na contratação do Piastri ele quase foi para Alpine? Por isso aqui, ó. Então, o Piastri... por que eu tô comparando o Bortoleto com o Piastri? Dele, né? Porque os dois ganharam a Fórmula 3 e Fórmula 2 no ano de estreia. Que é tudo o que o Rafael Câmara tem para fazer no final desse ano. Que isso é muito raro de acontecer. Então, o Piastri não passou por essa situação, que é entrar na Fórmula 1 e brigar com um carro muito ruim. O Piastri já chegou na McLaren. E vale dizer que o Piastri ficou 2 anos na janelinha, né? Ainda tem anos na janelinha. Ainda tem essa. E aí o Bortoleto, imagina só, pensa você, a história do Bortoleto. Desde criança, esse menino já tá no kart. 2, 3, 4 anos, ele praticamente aprendeu a andar e pilotar ao mesmo tempo. Então, para esse cara, para um piloto, chegar na Fórmula 1, ele tem que ganhar e ser muito vencedor em quase tudo nessa trajetória. Que foi o que aconteceu com o Bortoleto. E aí, imagina você criando uma criança e um adolescente que vence, que vitória e chegar nas... se ele não venceu, ele chegava em segundo, terceiro. Era competitivo, então, né? Disputar o primeiro lugar era rotina para ele lembra que eu falei? Uma criança e um adolescente. Você está construindo uma pessoa. E aí você chega, conquista tudo isso, chega na Fórmula 3, vence no primeiro ano. Chega na Fórmula 2, vence no primeiro ano. Você entra na Fórmula 1. Então, o que você viu da sua vida foi só vencer. E aí você chega e você fala, consegui a vaga, respira aliviado. Mas é aí que começa o trabalho. Ele, como pessoa, só lembra de vitória e disputar. Por isso... eu acho que ele tá vindo até cabisbaixo, que agora acho que ele tá entendendo. Uma coisa é você entender racionalmente, outra coisa é você realmente absorver pra você, de que esse é o pior carro do grid mesmo, e ele realmente vai ter que brigar por um 19º, por um 18º. Infelizmente, essa situação, e acho por isso que ele tava cabisbaixo, que ele tá aceitando que isso aconteceu. Mas ele tá aceitando, então ele tá aceitando derrota. Não é isso. É a situação do carro. Ainda é uma competição de carro, não tem o que fazer. O Bortoleto vai até um limite o talento dele. Se o carro não ajuda, fica difícil. E assim, gente, eu falo isso pensando na cobrança da torcida. Gente, vamos ter calma, porque assim,
Pra gente já foi muito difícil. Nós ficamos 8 anos sem um piloto brasileiro no grid da Fórmula 1. A gente tem o Drugovich, que a gente vai comentar dele já, que fez o treino livre 1, esperando ali uma oportunidade, pegou uma janela ruim de contratações. E assim, tudo é momento, sabe? Eu acho que a gente vai ver, sim. Eu tenho a esperança de que o Bortoleto vai pontuar, sim, que ele vai chegar até um Q3 ali na classificação, mas que pra gente já é ouro, entendeu? É P1. Então, assim, vamos ter calma e continuar mandando boa energia, entendeu? Continuar comprando produtos dos patrocinadores do Bortoleto, porque sem dinheiro a Sauber não melhora carro e sem dinheiro não se mantém piloto na Fórmula 1. Então, a gente tem que apoiar as marcas que patrocinam e, mais uma vez, chamando vocês para seguir e apoiar o Bortoleto nas redes sociais. E agora, puxando o gancho do Drugo, que eu comentei, gente, o Drugo, hoje, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem 2 brasileiros fazendo um TL1. A gente teve o Drugo fazendo o TL1 no carro do Alonso, né? Porque tem uma regra na Fórmula 1 que obrigam as equipes a colocar os seus reservas, pilotos rookies ali, né? Os seus reservas de academia, para testar nos carros de Fórmula 1. Se eu não me engano, são 4 sessões, Esse né? ano 2 são por 4, carro. isso, 4 etapas. São 4 etapas, 2 por carro. E aí a gente teve o Druguinho já fazendo no Bahrein, e a gente teve 2 brasileiros ali. Não foi a melhor treino de resultados do Drugovich, mas ele estava testando os possíveis erros do que o carro do Alonso vinha trazendo. E ele falou que teve um bate-bola com o Alonso. Ele tomou bem depois. pouco também, né? Do Stroll. Não, muito pouco. Como foi? Foi nem isso. Nem menos de um décimo, foi menos de um décimo. Foi 60 milésimos. 60 milésimos. E assim, o carro do Alonso estava apresentando problemas e a própria equipe elogiou muito o feedback do Felipe. O Felipe bateu um papo com o Alonso depois. E assim, a gente já viu um resultado que dessa vez o Alonso andou à frente do Stroll. Exatamente. Andaram lá atrás, mandaram à frente. Mas andou à frente. Max Wilson trouxe na transmissão que, inclusive, algumas pessoas dentro da Aston Martin acham que ele é o melhor andando entre os 3, né, do carro da Aston Martin. Então, ou seja, já tem um bom background de gente. Será que vem Cadillac aí, gente? Será? Porque falou, assim, essa ele semana, falou essa semana, hein, que foi noticiado, inclusive, lá no Instagram do Esporte da Band, pode ir, que eles têm, sim, um diálogo com a Cadillac. E, gente, não é um relacionamento do nada, tá? Ele já correu com a Cadillac na Le Mans, fez um dos melhores stints, tá? E, assim, quase praticamente negociando aí para já tentar vir para Le Mans de novo. E, assim, quem corre de endurance numa Le Mans, numa Cadillac, e faz o stint que ele fez, ele não é um piloto a ser descartado. Óbvio, a gente tem nomes aí como Herta e alguns nomes que até chegaram a cogitar o Checo Pérez na Cadillac, pelo amor de Deus. Bottas, né? Porque talvez eles queiram um piloto com um pouco mais de experiência para ajudar a desenvolver, né? Já que a Cadillac chegou de uma bomba na Cadillac já chega colocando o Drugovich, pilotos novos, que experiência, que nada. E outra, isso aí. já tem muita quilometragem. Mais uma vez, estando na transmissão, ele tem quilometragem de 30 grandes prêmios já, o Drugovich, só como piloto reserva e fazendo treinos, né? Vale lembrar que, como a gente falou, que além a Cadillac falar com o Drugovich, tem mais 6 ou 7 pilotos. Então, a gente quer, mas também vamos ter que... O Drugovich ainda brincou que ele e a torcida do Flamengo estão disputando essa vaga aí, mas tudo bem. Falando do TL1, que a Lai muito bem trouxe sobre o Drugovich, ele ficou em 16º e o Bortoleto ficou em 11º. Mas, antes da gente ir para o próximo tópico, vamos agora para a nossa sala digital, onde o Google trouxe a busca dos últimos 30 dias das pessoas sobre os pilotos de Fórmula 1. Vamos ver. Fala galera do Cola no Grid, a temporada tá acelerando e a sala digital segue de olho no que os torcedores pesquisam no Google. Eu não preciso dizer que a Red Bull roubou a cena nesse primeiro mês de temporada com a promoção de Yuki Tsunoda para a equipe principal e o retorno de Liam Lawson para a Racing Bulls. E é o que a gente observa nesse gráfico de interesse de buscas dos últimos 30 dias no mundo, comparando as principais equipes da categoria. A McLaren aparece logo na sequência, graças às conquistas na Austrália e na China e, claro, a disputa interna entre o Norris e o Piastri. E a gente vê aqui a Ferrari em terceiro, mas olha só, quando a gente compara as buscas pelos pilotos, nem Verstappen vence ele, Lewis Hamilton, que está sofrendo numa Ferrari aquém das expectativas e não escondeu sua frustração. Que loucura, né? O ano é 2025 e Hamilton e Verstappen seguem travando disputas? Na próxima etapa, a gente volta com mais dados para vocês. Um abraço! E que saudade
De 21. que esses dados do Google trouxeram de 2021, né? Porque os mais pesquisados, Hamilton e Verstappen, já pensou assim... Hoje a gente teve uma pequena amostra Remember. de 2021 nem de foi uma assim. tretinha ali. Podia ter tido uma disputinha melhor pra gente ter... Porque a Podia gente um nem jogou o carro pra cima do outro. Um detalhe aqui por nós, do Griders, né? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu tenho 2 tatuagens que eu fiz numa aposta 2021. Porque assim, eu era tão desacreditada da Red Bull que eu apostei ao vivo de que se o Verstappen fosse campeão, eu faria tatuagem. E eu fiz. E quem tem uma tatuagem do Hamilton é o Moa. Olha Isso. só, eu, torcedor da Ferrari, assistia o nosso gigantesco Rubinho Barrichello na Ferrari quando eu era criança, então sou torcedor da Ferrari, mas o piloto que eu acompanho, que eu gosto, torci em 2021 bastante. Essa não vai dar pra ver direito, mas... Eu tenho aqui uma outra. Aqui assim, aqui. Eu tenho uma tatuagem do Hamilton aqui. Esse foi o primeiro GP que eu fui em loco, que foi 2022. E aí eu coloquei o capacete com a bandeira do Brasil que o Hamilton fez em homenagem ao nosso solo brasileiro. Que legal, Então, cara. temos... E você, Léo, não tem uma tatuagem no Não, piloto? não tenho nada, vou fazer. Não, Tem que fazer, Tem que fazer. Do Lando Norris, se ele for campeão esse ano? Eu vou fazer do Bortoleto, que foi campeão esse ano. Parei do Bortoleto, se fizer campeão Mas esse assim, ano. gente, mas eu falei que eu tô querendo fazer uma borboleta por referência, né? E porque eu quero fazer o carro do Senna, né? Eu vou fazer o carro do Senna, mas eu quero fazer uma borboleta também, porque é a primeira vez que a gente tem aí a volta de um brasileiro, eu fiz essa promessa, que o primeiro brasileiro ia fazer uma Aí, ó. tatuagem. Eu tenho que parar com isso, gente. Eu tenho que parar com Você isso. também é assim de casa? Se Eu você tenho que estiver parar pelo com YouTube, isso. deixa nos comentários, né? Isso Se aí. você tem alguma tatuagem de Fórmula 1, qual equipe você torce, deixa nos comentários Vou aqui. fazer uma do Chico Land, então. Aliás, boa! O que é isso? Não, vai, gente, aliás, comentem Primeiro aí brasileiro no na YouTube, Fórmula 1, quem foi? estiver assistindo pelo YouTube, qual tatuagem a gente tem que convencer o Léo a fazer. Verdade. É isso aí. Verdade. Léo, você... Ó, Cara, não tenho nenhuma eu sou tatuagem. torcedor da Ferrari, a Lá é torcedora da Red Bull. Isso. Você é torcedor de quem? Eu, Você torce pra alguma equipe? Cara, eu sou pouco torcedor, mas eu gosto mais da McLaren, por Senna, né? Mas é a minha pelo segunda histórico. equipe. Pela Eu não vou, McLaren. mas eu não vou, eu não sou Ferrari porque pra mim é superestimado. Brincadeira, não é superestimado. Mas todo mundo gosta da Ferrari. Polêmica Todo ao mundo gosta da vivo. Ferrari. Como Então, diz o eu Vettel, não gosto da todo Ferrari. mundo é um fã da Ferrari, Todo né? mundo. É igual esses filmes assim, eu nunca assisti Senhor dos Anéis, nunca assisti Harry Potter, todo mundo quer, eu sou meio do contra. Ele é o do contra. Eu sou do contra. Então eu sou meio McLaren, mas não tem um time que pensa, eu sou, e é isso aí. Mas eu sou McLaren, eu puxo mais saco, vai, digamos assim. Ó, antes, a gente tem mais 2 equipes que a gente vai falar das posições dos pilotos nesse GP, mas antes a gente vai falar como está a classificação de pilotos, como que atualizada. ficou. Piastri Depois desse passou GP. Verstappen, hein? Olha só na McLaren, o que está Ah, acontecendo? mas eu tô falando pra você. Papai é Tim, papai é pontinhos. Tim. Detalhe, Piastri não terminou. Ele teve um DNF na primeira corrida. Ele não Isso. pontuou na Ele primeira. já fez 2 pontinhos, que pra ele é quase um DNF, verdade, né? Na verdade, Perdeu ele tudo fez. ali. E aí, o que acontece? O Verstappen cai. Piastri está a 3 pontos de Lando Norris. 3 pontos, gente. Eu tenho, assim, a certeza que o caos vai se instalar ali. Vai se instalar. Sem dúvida. E o Verstappen tá ali, como a gente comentou, é uma surpresa gigantesca, Sim. né? Pra Porque mim, ele tá ali nesse meio, ó, das McLarens Isso aí. e as Mercedes que vem forte também. Pra mim, o Verstappen esse ano vai ser o Senna de 93. Vai ficar ali terceiro, quarto no campeonato, mas vai ter umas coisas que ele vai dar show. Todo mundo vai ficar, meu Deus, esse cara é muito bom. Como no Japão. Como ele não tem um carro eu já bom, falei que eu como acho ele fez o que Donington Park em assim, me 93. dói. É com profunda dor que eu digo. O número 1 vai voltar para a McLaren. Vai voltar. Não teremos o carro número 1 com o Verstappen. O Verstappen vai voltar a correr de 33, porque é o número dele. Para quem chegou na Fórmula 1 e não sabe, a gente andou muitos anos, no caso o Max Verstappen, com o número 33. O número 1 é o número dado para carro campeão, para o piloto campeão. Então, no caso, eu acho que esse número 1 vai para o Piastri. É, e o piloto tem a escolha, né? Sim. Se ele quer colocar no no carro caso, o ou não. Hamilton, por muito tempo, preferiu ficar correndo com 44, mesmo ele sendo reiteradamente campeão. Mas eu acho que vai cair no Piastri. Vai gente. pra McLaren. Mas ser eu falei sincero. pra vocês, que eu queria dizer que eu falo, isso, a hora que ele soltasse as asinhas, gente, primeiro ano ele ia chegar pra conhecer a equipe, aquela coisa, sabe aquela coisa do relacionamento?
Quando você chega, você tá flertando ali com a equipe e Dá aquela tal. piscadinha. Não, aí no segundo ano, ele já, vamos dizer assim, já tava naquela ficada mais séria. Isso. E não sei o quê, não sei o quê. Já fala, não fica com ninguém Não mais, fica- só comigo. só fica comigo. Exclusivo, já ficou Quer Exclusivo. exclusivo. exclusividade. Exclusivo. Aí você pula para o terceiro ano assumindo um namoro, com múltiplos anos de Isso. contrato. Aí ele vai 20 falar, milha por ano. agora eu quero, você vai me chamar de senhora. Eu sou o seu número 1. E é isso que ele vai fazer. Aqui na classificação a gente pode. O que eu queria comentar também é do Antonelli, muito bem na sexta Muito colocação. bem, muito Hoje ele acabou ficando em 11º, que foi o 11º. Vou fazer um comentário aqui. Ele é o pior dos últimos, né? Porque ele é ou melhor, é o primeiro lugar de quem não ganhou nada. Isso. Porque eu só na Fórmula 1 só pontuam os 10 primeiros. primeiros. E o 11º é aquele que foi quase, mas também se tivesse ficado em 20º, não ia Gente, mudar não ia nada. mudar nada. Só Porque um não pontua, comentário. né? Ele Mas o tá Antonelli- à frente do Hamilton. Olha É. só, será? A gente Vai todo lembrar programa a gente vem da discutindo aqui, né? desclassificação, né? Que ele teve no GP, que a Ferrari teve no GP, que eu esqueci. Da China. Da China, que teve a Foi na desclassificação dupla. Os dois, né? Leclerc e Hamilton. Mas Antonelli não tem nada a ver com isso, pontuou, chegou, E tá tava na frente bem do hoje, Hamilton, né? Tava bem. Tava Mas bem. aí o safety Corrida car ali, decente, ele tinha isso. acabado de parar. Fez uma boa ultrapassagem no Sainz, se não me engano, também por fora, naquela sequência de S que tem ali. Aí o Antonelli deu um passadão no Verstappen, Passou o gente. No Verstappen, passou Entendeu? o Verstappen. Inclusive, vi um meme do Racing Brasil falando o seguinte: imagina chegar na escola e você poder contar para os seus amigos que você ultrapassou o Verstappen. Pois ele ainda não terminou a escola, tá, gente? Ele ainda frequenta a escola. Não sei se vocês sabem disso. Ele tem que fazer as provas Tem que finais. fazer as provas E finais, ele tá falou certo. que, assim, é uma coisa importante para a mãe dele e tal, mas que ele não conseguiu colocar na agenda dele de comprar. Ah, esses dias eu vi uma notícia que ele ganhou um carro da Mercedes, não pode dirigir, Não pode dirigir porque tem ainda, alguma é. restrição ali. Tirou carta, mas tem alguma restrição ali pelo carro. Pelo tipo de carro, né? Mas o Antonelli tá. Hoje, ele, apesar dessa 11ª colocação, ele tava muito bem no GP. Só que um pouco antes do safety car, se eu não me engano, umas 2, 3 voltas antes, ele tinha acabado de parar no box. E aí, aquele momento, você para no box, você cai na tabela. E aí é o tempo dos outros pararem para você retomar sua posição. Veio o safety car e ele foi mega prejudicado. Do resto ali, a gente tem, o álbum O de que o Williams. Stroll tá fazendo ali, gente? Na frente do Alonso. O que o Stroll tá fazendo? Na frente da Tsunoda, do O Stroll Alonso. ficou em 18º. E a gente desse tem que GP. lembrar, desses 10 pontos, se você pegar a classificação de construtores, a Aston Martin tem os mesmos 10 pontos, ou seja, só Vamos, O Stroll que pontuou. diretor, pra classificação de... Tem a Temos aí? classificação de construtores? Aí, Temos. Ah lá, ó. Cadê a Os Aston 10 Martin? pontos 10 da pontos. Aston 10 Martin é do pontos. Stroll, Todos os hein, pontos do gente? Stroll. Que cala a boca, hein, galera? Meu Deus. Olha, tem a Alpine pontuou hoje. Ele pontuou hoje. isso. Algo de errado não está Não está certo. certo. É, a Algo de Alpine, errado não está certo. a Alpine pontuou hoje. A gente A Alpine pontuou que a gente já pode... Podemos Puxar falar esse de gancho. Aqui nos Temos que construtores não parar tem Queria muito dizer erro, pra então a gente já pode vocês puxar que esse o assunto. Briatore está agindo, ele tem um plano, entendeu? Dá até medo, porque esse homem, gente, a gente sabe do que ele é capaz para conseguir pontinhos e vencer e puxar patrocinadores. Ele é capaz de qualquer coisa. Brasileiros não têm boas memórias do Briatore, mas quem tem é torcedor da Alpine. Opa. Porque Franceses. ele botou ali, ó, o Gasly para trabalhar nesse simulador, que, ó, ele postou ali ó, 10 horas de simulador, ajustando o carro. Boa classificação. E, ó, colocou as duas Alpines, se eu não me engano, pontuaram, não foi? Foi quase, foi Quase, quase. foi O quase. Gasly Foi ficou em 11º, se não me engano. 7º É, não, e ele, o tomou, Dohan ele tomou uma passagem. ficou em 15º. É no verdade, final. foi, na verdade, o Gasly pontuou. As duas Haas Mas pontuaram. a gente Inclusive, a gente confundiu tinha- porque teve muitos momentos que o Dohan Dohan tava tava em ali em cima, décimo, ali sim, em sim. nono. Ele A gente Na tinha verdade, que- o Gasly estava em sexto e na última volta o Verstappen passou ele. Ah, verdade. Aí ele foi para sétimo. A gente tinha que combinar com a nossa produção, sempre falar o nome Briatore, como eu tocar a música do Poderoso Chefão e o É. clima ficar todo vermelho aqui Não, no que estúdio. fazendo Sim, um gente. parênteses aqui, é um completo absurdo estar ele na Fórmula Claro. 1, mas, gente, tudo mas- bem. Mas a gente vai ter que engolir seco, porque ele tá fazendo essa Alpine evoluir, né? Que Ele chegou botando banca no estilo desde quando Briatore. chegou na metade, mais ou menos, do ano passado, a Alpine já evoluiu muito, né? Sim. Começou o ano ruim, mas agora mais uma crescente de novo da equipe. E E eu- vamos falar da Haas As também? duas pontuaram. As Inacreditável. duas Haas pontuaram. Ocon, E o Ocon, Falando gente, em dando uma evoluir- canseira em todo mundo.
Que isso. E essa é a O pista. Ocon que rodou, que teve um acidente, né, Isso. no quali. Foi. Ficou no Q1 ou no Q2? Agora eu não tô lembrado. Q2, foi no Q2. Q2. Ele que fez o que todo mundo que joga os jogos da Fórmula 1 no controle e no simulador, que é o clássico erro. Você faz a curva 1 e aí na hora que vai entrar na curva 2, naquela subidinha pré-DRS, você aperta a pessoa que joga sem Isso. controle de tração também, como os carros de Fórmula 1 na vida real. Você vai acelerar um pouquinho e você tem que acelerar rápido ali, porque tem um DRS logo depois, na curva 3. E aí você, na Dá todo o animação, pedal. pisa um pouquinho mais no pedal e sai rodando. Eu rodei 1 milhão de vezes já ali, né? E aí o Ocon deu... A gente olhou aquela situação e falou, o Ocon já vem perdendo muito pro Berman até agora. Sim. Aí roda no quali. Então foi uma reviravolta dele, sem dúvida nenhuma, né? Muito boa do Ocon e o Berman que largou de último, né? Também nessa Sim, corrida, largou de P20, sim. chegando em 10º. E essa é a pista que todo mundo se enganou que acompanha a Fórmula 1 desde a pré-temporada, que todo mundo achou que a Haas ia brigar pelo 5º lugar de construtores, porque a Haas foi muito bem na pré-temporada. E mostrando que nessa pista, pelo menos, a Haas mostrou muito competitiva e brigou, chegando a pontuar com os 2 carros aí, a equipe Tá indo bem, americana. tá surpreendendo. E vale dizer também que eu pelo menos assim, da mesma situação que a gente comentou, né, da equipe patinar e tal, do Bortoleto e tudo mais, eu achei que o Berman ia sofrer mais. Eu Sim. tô sendo positivamente surpreendida. Cometeu erros, que é normal de rookies, tá, gente? Até pilotos mais velhos erram, né? Erram, mas assim, no momento em que ele precisou pontuar ali, tá ali. Hoje fez excelentes ultrapassagens, surpreendeu. Teve uma hora que a gente ficou assim, gente, o que tá acontecendo? Que tá as duas Haas ali. E é uma coisa. Agora, assim, um ponto que eu queria comentar da corrida, que a gente falou da tabela, comentamos da Mercedes, né? Primeiro, a gente viu o George Russell quase ficar sem carro, né? Tipo, ó, se Nossa. desligar o volante, segue aí, entendeu? Segue aí. DRS não funcionando, pode ser penalizado por isso, inclusive. Se já não foi, Se a já não gente foi, que a gente tá não aqui, sabe, tá né? Por enquanto, acompanhando. Teve perfil um oficial momento nada. do GP, você que estava acompanhando, que simplesmente a Mercedes veio, o engenheiro do Russell veio no rádio. Foi não vou gênio. pegar aqui rápido. Ele pegou, falou, em resumo, ele falou Falou o assim, seguinte. ó, Russell, só pra te avisar, pode acontecer que do nada o seu volante apague, mas continua dirigindo como se nada tivesse acontecido. Como Pode assim? ser que seu carro desmonte, mas vai acelerando. Gente, essa E aí. aí corrida o foi Russell muito ainda boa. fez uma brincadeira. Aí o Russell respondeu a brincadeira falando assim: beleza, se o volante não sair na minha mão, Exatamente. como aconteceu com o Alonso Com o no Alonso, no treino livre. E vale dizer, gente, que essa corrida entregou muito rádio e muita penalidade, porque a gente teve Lawson tomando um monte de penalização, Sainz penalizado, o Lando Norris penalizado, o Verstappen quase penalizado por track limits, que, assim, surpreendentemente não aconteceu nessa corrida, porque Bahrein é a terra dos track limits, né? E, assim, a gente viu umas coisas que eu falei, uns rádios, por exemplo, do Piastri. Piastri, não se esquece de tomar água, não. Ele tava tanto lá na frente, né? Ele assim, a hora que eu estiver me esforçando, tipo, Nem suei. nem suei, entendeu? Foi, gente, sério, show de rádios maravilhosos. Agora, uma questão, né? Já Diga lá. vieram me perguntar. O Verstappen vai ser penalizado por xingar no rádio? Pelo que eu estou sabendo e pelo que eu entendi das regras, me corrijam se eu estiver errada, a penalização, gente, é para coletivas de imprensa e entrevistas. O que foi dito dos rádios é tipo um toque, uma reprimenda, que talvez, se continuarem a xingar muito no rádio, vire uma regra. Agora, é uma delícia ouvir eles xingando no rádio, gente. Porque a gente tá xingando de carro, não tira isso da gente, não. A gente faz isso no trânsito, né? Deixa os caras fazer competindo. Exatamente. Posso só dar uma informação rápida pra você que tá ouvindo? Breaking news? Breaking news. Breaking Vamos lá. Ixi, Câmara da Câmara da Verdade. Verdade. Câmera da Verdade, atenção. Você que tá ao vivo com a gente aqui. Cadê a Câmera da Verdade? Que é lá que eu tô. Tá bom. Você que tá ao vivo com a gente aqui no Bandplay, no band.com. Pra quem tá, obviamente, no YouTube, talvez já tenha saído essa notícia mais atualizada. Ainda mais nesse momento. Tô vendo no Instagram aqui do Rodrigo do Splash and Go, ele que dá a informação falando que George Russell, um representante da Mercedes, foram chamados para dar uma explicação aos comissários sobre esse apagão do carro e possivelmente erros de DRS. Então, vamos falar o que Não aconteceu. pode
Então, Pode acontecer alguma pode coisa. acontecer e então. provavelmente vai acontecer uma punição aí para George Russell. Aguardaremos os próximos capítulos. Exato. E agora, pra gente fechar, vamos fazer o nosso quem foi o piloto do dia e o bagre do dia pra cada um de nós. Quem quer começar? Eu começo. Vai lá, Laís, primeiras damas. primeiras piloto damas. do dia e bagre Câmera do da dia. Habla. verdade, vem aqui. Agora a Mami vai hablar. A Mami vai hablar. Vou hablar porque, pra mim, o bagre do dia não é um piloto. É uma equipe. O que foi que aconteceu com os mecânicos da Red Bull? Que vergonha de pit stop. Isso é um absurdo. Uma equipe que já foi, manteve ali recordes mundiais, entendeu? No Guinness Book por anos, entendeu? Cometeu uma atrocidade 2 vezes da mesma equipe. Então, assim, bagre do dia é os mecânicos da Red Bull. E, pra mim, o piloto do dia é Piastri, gente, ó. Amorzinho, É isso pelo meu aí. menino de gelo. E você, Léo? Bagre do dia, cara. É difícil superar mesmo os mecânicos ali da Red Bull. Acho que a Red Bull como um todo, com a estratégia, acabou também tendo um pouquinho de sorte ali com o Max, senão poderia ter sido pior aí a Red Bull. Mas vamos colocar a Red Bull. Vai, a equipe Red Bull, pra mim, apesar de... Inclusive, a gente tem... Ó, eu tô falando... Você que tava me criticar agora, tudo bem, pode me criticar, mas pra mim é a Red Bull. A gente teve o Tsunoda pontuando também, mas a Red Bull poderia ter sido melhor, como eu falei. Bagríssima Teve do um dia. dia de Ferrari, a dona Red Bull. Piloto do dia, obviamente, Oscar Piastri, mas uma menção honrosa sempre a quem fez algo de diferente pra mim, que pra mim hoje foi Oliver Behrman largando de último e pontuando com os Farras. Então, acho que foi uma boa corrida também do Oliver Behrman, mas claro, o cara dominou de ponta a ponta, já diria nosso colega de Band, Brilhou, Galvão né? Bueno. Exato. Pra mim, vou começar com o bagre do dia e comentei aqui antes da gente Tô até com começar o medo. programa. O Lando Norris fez força, viu? Ele fez força, ele se esforçou pra eu dar o bagre Vai do sonhar dia com com o ele, Lando porque hoje, ele me hein? irritou no final de semana. Mas teve outra pessoa, ou pessoas, que me irritaram mais do que o Lando Norris, que foi quem... Sabe quando você tá assistindo o GP, do lado esquerdo aparece toda a classificação? Quem operava aquilo tá de brincadeira. O estagiário tava de O ressaca estagiário hoje. tá de brincadeira, porque toda hora ou não tinha ninguém aparecendo, ou ficava o Russell indo pra última e voltando. Ele tem algum problema com o tinha George duas, Russell. né? Ou quando Isso. tava com as 2 telas, a gente não via a corrida. Não via a corrida. Verdade. Pista, a gente Então, não via nada. O bagre do dia foi a operação de quem faz ali Operador a de classificação. caracteres, isso. Exatamente. E o piloto do dia pra mim, lembrando que o piloto do dia oficial foi o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, isso. Mas pra mim, vou na mesma linha do Léo, mas não vou escolher o Oliver Behrman. Eu vou escolher o Pierre Gasly, que Boa. que se classificou muito bem Verdade. e Isso. colocou a Alpine pontuando. Tomou ultrapassagem do Verstappen ali no finalzinho, mas faz parte, é o Verstappen, Se né? Ainda é uma tivesse- Red Bull, mas mandou bem demais, porque colocar essa Alpine na pontuação e se classificar indo pro Q3, milagre. Exatamente. Vale dizer Se que a tivesse- Alpine até falou que ela tá aquém nos motores, né? Então, tá bem aquém. Então, fez um excelente trabalho. Palmas para Gasly, sim. Exatamente, ó. Brilhou demais, mas infelizmente Mas chegamos já? ao final. Não é Já estamos possível, uma hora cara. aqui conversando. O tempo, assim como o SGP, que foi Passou muito bom assim. e passou muito rápido. Alô, nosso- direção, a gente quer 2 horas de Ó, a gente programa. precisa de mais tempo, a gente precisa de mais tempo. Então chegamos ao fim aqui no Cola no Grid, lembrando da dinâmica que é Cola no Grid passa ao vivo no aplicativo Band Play e no site da Band, band.com.br. Durante todos os GPs, todos os 24 GPs que a gente já teve 4 e agora mais 20 nesse ano. Então você que está assistindo, fica no Band Play, no band.com.br, que a gente entra ao vivo comentando tudo de mais importante que aconteceu na corrida, nessa resenha, como a Lai muito bem diz, de fã para fã. E algumas horas depois do ao vivo, ele passa no YouTube do Esporte na Band. Então, fica ligado nas redes da Band, que a gente ainda vai falar, ó, se só é o quarto Temos GP mais de 20 2025. programas E juntos. antes da gente ir, queria agradecer meus amigos, Oh, Léo e Eu que Laís aqui. agradeço. Não, eu queria agradecer a audiência mais uma vez que estamos aqui. Muito feliz de estar nesse programa, com esse time, com vocês, nesse papo de fã para fã. Estou de McLaren hoje, semana que vem posso estar de Papai é Ferrari, Mercedes, Red Bull. Quem sabe até um milagre aconteça com uma Sauber, né? Uma tomara. Alpine. Mas estamos aqui muito felizes
E mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. E ó, já segue o Esporte na Band, nos seguem nas redes sociais, porque estamos Aí. comentando sempre sobre esse esporte maravilhoso. E a gente vem aí na próxima corrida, que é uma triple head. Semana que vem, estamos aqui de novo. Exatamente. Meus amigos, obrigado mais uma vez. O pessoal sempre participa das nossas redes sociais, comenta bastante. Assistiu o programa, muito bom, não sei o quê. Tem a galera chata também que critica, mas você tem que saber que a gente acabou o GP, a gente tem as informações que a gente tem na hora, né? Então a gente não tem todas as informações, mas acompanhe, claro, eu, o Mo, a Laís nas redes sociais, claro, Esporte na Band. E sempre ao vivo aqui no Band Play. Então você que tá vendo pelo YouTube, baixa o Band Play, é de graça, só se cadastra aí e assiste as corridas da Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1 aqui no aplicativo Band Play. E a gente se vê semana que vem, que é o GP De Jeddah? de Jeddah, Jeddah. Arábia Jeddah, que Saudita. eu gosto bora muito ser lá. top 1 de novo, hein? Que eu Agradecer gosto- que a gente foi top isso 1 aí. de novo aqui. Ô, Seremos verdade, top uma um. salva de palmas, um cola no grid. E pra vocês que assistiram Muito a obrigado a gente. você que assiste aí, top 1. Nos vemos domingo pós GP de Jeddah. É isso. Valeu, turma.